Olá, esse é o Evidências em Pediatria, um podcast idealizado por mim, Simone Ramos, pediatra, e pela minha parceira que está aqui, Marise. Eu sou Marise Toffoli, sou gastropediatra. E nesse projeto, a gente pensou em fazer um podcast específico para vocês, pais, familiares e também profissionais da saúde e pediatras, em que a gente traz informações de saúde com base científica e atualizadas. Espero que vocês gostem. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Evidências em Pediatria, seguindo para a gente falar sobre oftalmologia pediátrica. E nós estamos com a doutora Jéssica Rodrigues, oftalmopediatra, para a gente conversar sobre um tema que está muito em alta, que é o uso de telas e todas as repercussões que isso pode trazer para a criança e para o adolescente. Bom dia, muito obrigada, Jéssica, por estar aqui conosco. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui novamente, espero contribuir. Com certeza. Vamos começar já falando do que todo mundo conversa e fala, às vezes, de maneira informal, sem saber toda a ciência por trás, a evidência por trás do uso de telas e a possibilidade de causar ou até mesmo agravar a miopia. Isso é verdade? Tem fundamento? Essa é a pergunta do século, né? Mas assim, as telas, elas não criam uma miopia do nada. Mas elas aceleram o processo, principalmente de crianças que já têm uma predisposição, já têm um histórico familiar na família. E isso se daria por quê? A gente fala assim, quando a criança está muito tempo na tela, olhando para perto, isso muda totalmente a forma como o olho cresce. Porque o comprimento axial, ele cresce quando nós estamos olhando para perto, e isso tem relação com a miopia. A miopia está associada a um aumento do crescimento axial do olho. Então, é uma mudança no estilo de vida que vem acontecendo que está cobrando um preço, né? Assim, as crianças estão ficando muito mais na tela, várias horas seguidas, e isso muda totalmente a forma como o olho ele vai crescendo e isso vai acelerando ainda mais a miopia. Outra coisa que se fala muito aqui, antes as pessoas iam apresentar distúrbios visuais na fase adulta, na fase da presbiopia e depois na fase idosa. E que isso hoje a gente estaria tendo uma epidemia de miopia. Nós podemos falar esse termo? É uma epidemia? Nós estamos pagando o preço por um pós-pandemia muito cheio de telas? Sim, nós estamos pagando esse preço. Hoje as crianças vivem muito mais dentro do que fora. São muitas horas de tela, muitas horas no tablet, celular, televisão, poucas horas ao ar livre, que é isso que previne mesmo a progressão da miopia, né? Isso está totalmente relacionado. As crianças ficam assim várias horas, isso aumenta a progressão da miopia, é o que está causando mesmo essa epidemia que a gente fala de miopia. E tem um tempo que é recomendado para o uso de tela? Por faixa etária, não só para o desenvolvimento, né? Mas acho que para o desenvolvimento ocular também. Esse tempo, porque a Sociedade de Pediatria, todas as mundiais, estabeleceram um tempo para proteção mental e para desenvolvimento da criança no seu ser como um todo. Isso. Agora, na parte da visão, também vocês têm uma orientação de tempo? Sim, temos. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria tem sua recomendação. Eu gosto de trazer ela de uma forma prática para as famílias. De 0 a 2 anos, idealmente 0 telas. De 2 anos a 5 anos, 1 hora de tela. De 6 anos a 10 anos, 2 horas de tela. De 11 aos 18, 3 horas de tela. Mas isso sendo feito de forma consciente, sem roubar horas de sono, sem roubar as horas de brincadeira, postura adequada, mantendo a tela ali no eixo da visão, sem ficar muito encurvado, com aquela postura mais pescoço. A gente vê aquelas crianças assim, tão próximo da tela, mantendo a distância mais ou menos de 30 centímetros aqui, seja do celular ou algo que vai usar para perto. Sempre dá preferência para a televisão, assim, a distância, né? É muito melhor, assim, diminui, não aumenta tanto essa progressão da miopia. E a gente gosta de também falar da regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhando para perto, dar pausas de 20 segundos, olhando para longe, que são 20 pés, que para a gente equivale a 6 metros, que é olhar para longe mesmo. Então, sendo feito uso consciente, é ter um equilíbrio. As telas fazem parte do nosso meio hoje, não adianta a gente demonizar. O que a gente tem que fazer com as crianças é ter um equilíbrio. E somos nós, pais, que
que devemos colocar o limite. A criança, ela não tem essa noção do tempo. Se deixar, fica no automático e fica ali várias horas seguidas e a gente nem percebe. Outra coisa que você falou aí, que é uma das coisas que a Sociedade de Pediatria tem batido muito, e assim, no Congresso Americano esse ano eu fiquei muito feliz que apresentaram um trabalho da Sociedade Brasileira sobre vida ao ar livre. Então, assim, que eu devo todo dia respirar puro, uma vez por semana ir para um parque, uma vez por mês ir para um lugar diferente. Então, assim, a questão do ar livre, ele também auxilia o desenvolvimento da minha visão na infância? Auxilia o desenvolvimento, ele diminui a progressão da miopia, idealmente são 2 horas ao ar livre por dia, pelo menos, tá? Para as crianças. Desafiador. É desafiador. Nossa senhora, eles não descem, nem em casa eles saem para o ar livre, agora você pensa, imagina em prédios. Mas isso é uma recomendação uma maravilhosa, recomendação. né? Isso é muito bom. Resgate fantástico. É mais uma área falando sobre isso, né? Exato. É simples, é barato e funciona. Então, maravilha. O sol ajuda? ajuda, com certeza. Desenvolver a visão, a gente fala também, assim, muitos bebês a gente já vê usando óculos de sol, mas o quanto antes começar, esperar um pouco, a luz solar é isso que estimula a visão de cores, todo o desenvolvimento que vai acontecer de quando o bebê nasce, vai até ali os 6, 7 anos, a luz é essencial para esse desenvolvimento visual. Ótimo. Existe um outro termo também que a gente escuta bastante, que é a fadiga visual digital, né? E isso, como que as mães podem perceber isso nos filhos, ou até mesmo um adolescente, né, que começa a ter um pouco mais de consciência corporal, como é que ele pode perceber e como evitar? Você já deu uma dica, mas como que a gente pode perceber a fadiga? No geral, as crianças começam a apresentar um aumento do reflexo do piscar. Começa a piscar demais, você pode saber que esse olho está ficando mais seco, ela está piscando na necessidade de lubrificar mais esse olho que está tanto tempo na frente da tela. E a gente pode reparar que a criança, quando está na tela, ou seja, nós mesmos, a gente fica tão compenetrado que a gente pisca pouco, né? A gente fica até assim, ó, lá digitando. Assim acontece com as crianças também. Outros sintomas, o olho fica vermelho, essa criança pode coçar os olhos na tentativa de tentar melhorar, porque começa a ficar embaçada essa visão. Pode reclamar de dores de cabeça, ou então, tá embaçado para enxergar, dá até, assim, sintomas visuais mesmo. E quando a gente tem um diagnóstico de miopia, nós temos escutado muito sobre tratamentos inovadores. Então, por exemplo, óculos, colírios noturnos, lentes noturnas, isso tem realmente mostrado eficazes ou não? Nós ainda temos que ser adeptos ao bom e amigo óculos e aí observando. E qual é a idade que você acha que uma criança já está apta a usar uma lente de contato? Existem tratamentos, sim. Eles são comprovados cientificamente. Isso já não tem mais aquela história que a criança tem miopia, só vai aumentar, pronto, acabou, vai usar aquele óculos fundo de garrafa. Não existe mais isso. Existe acompanhamento e tudo feito de forma individualizada. Os tratamentos são desde colírios, que a gente usa, colírio de atropina em baixa dose à noite, ou então a gente também pode lançar mão das lentes para reduzir a progressão da miopia. São lentes de defocus periférico que já estão no mercado, tem várias marcas. Existe também a ortoceratologia, que é o uso de lente de contato terapêutica no período noturno. E um acompanhamento com exames semestrais que a gente faz com biometria para acompanhar o tamanho do olho da criança, ver se está crescendo, que isso está relacionado com a miopia, ver se a gente pode lançar mão de uma terapia conjugada, às vezes um colírio, um óculos. E a questão da lente de contato, isso é muito individual. Assim, a gente vai avaliar a família como um todo. Nós vamos avaliar, não existe uma idade assim, a partir dos 4 anos pode, a partir dos 10 anos. Porque existem muitos casos que o paciente nasce sem o cristalino, a facia, a gente já tem que colocar a lente de contato no bebê. Se essa família é bem orientada, a gente já programa, já vamos colocar. Ou então uma criança, muitas vezes, meu filho joga bola, precisa fazer uma atividade física, o grau o óculos também de certa forma é perigoso bater, né? Se essa família é bem orientada, vamos colocar ali na hora da prática do esporte. Então é tudo muito conversado e tudo com estratégia individualizado para cada caso. Interessantíssimo isso. E
Fazer a pergunta polêmica Vamos. para esse episódio? Vamos. A gente está falando do uso de telas, falamos de várias coisas. E aí, os adolescentes com as telas? Tem que ficar quando usar, claro, a gente já falou o tempo recomendado, mas tela escura ou tela branca? Tela branca é coisa de velho. Já escutei isso no meu consultório. Né? Letra grande e tela iluminada. branca. Né? Nós devemos orientar os adolescentes, primeiro, o tempo, né? Como a gente comentou, no máximo 3 horas, né? Dando o espaçamento ali, não ficar várias horas seguidas. E a tela, gente, ambiente iluminado, não vamos ficar com tela tudo escuro, letrinha pequena, não, isso, assim, vai gerar fadiga visual que a gente falou, todos os sintomas de astenopia, aquele cansaço visual. Então, ambiente bem iluminado, uma luz, não ficar assistindo filme, assim, ó, séries, né, deitados, no celular. com celular, vamos dar preferência para televisão. Isso tudo vai fazer com que não aumente essa progressão da miopia que está tão presente hoje em dia. Perfeito. Muito obrigada, Jéssica. Foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Porque essa história do tempo de tela também para proteção visual, ela é muito importante. Nós temos que caminhar junto na pediatria falando sobre isso, porque nós precisamos de parceiros que nos defendam nessa luta que é o controle de tempo de tela, para proteção mental, visual, para proteção, né, mental da criança. Isso, para que a gente possa conviver em sociedade. Muito obrigada, esperamos que vocês tenham gostado, que mandem suas dúvidas, nós vamos deixar o Instagram da doutora Jéssica, ela vai nos deixar também algumas orientações, fontes que a gente pode procurar para saber como que a gente pode proteger e falar para o nosso adolescente se isso que nós estamos falando realmente tem fonte e tem embasamento científico. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Fiquei muito feliz de contribuir. Se fosse para deixar uma mensagem, seria equilíbrio. Vamos ter equilíbrio com o tempo de tela, tudo ali no seu tempo, as famílias, todo mundo presente. A gente consegue tatear isso de forma mais tranquila, com que a criança ela use a tela, mas com consciência. Perfeito, muito obrigada, Jéssica. Esse foi mais um episódio de Evidências em Pediatria. Continue nos seguindo, mandando as sugestões e a gente aguarda você em outro episódio.